Olá, pessoal! Vamos falar das nossas razões trigonométricas. As razões trigonométricas são da trigonometria no triângulo retângulo. Então, nós temos o triângulo retângulo, que é o triângulo talvez mais estudado na matemática por causa de suas propriedades, né? E antes da gente trabalhar com as razões trigonométricas, é claro que eu tenho que falar do teorema de Pitágoras. Então, este é o teorema de Pitágoras. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Então, com o triângulo retângulo, esse triângulo é o triângulo retângulo. O que caracteriza o fato de ele ser um triângulo retângulo é este ângulo aqui de 90 graus. Então, toda vez que você tiver um triângulo com o ângulo de 90 graus, nós vamos chamar o triângulo de triângulo retângulo. É exatamente o caso deste triângulo aqui. Esses lados que formam este ângulo de 90 graus, nós chamamos de catetos e estão abreviados aqui com a palavra ket. Né? Aqui estão, então nós temos um cateto, aqui está o ket, e aqui nós temos outro cateto também abreviado como ket. Então os dois catetos formam o ângulo de 90 e a hipotenusa está abreviada aqui como IP. A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então repare que tudo isso que eu falei caracteriza este desenho, este triângulo retângulo. E o teorema de Pitágoras diz exatamente isso que está nessa caixa amarela aqui. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Quer dizer, essa é a frase famosa do Teorema de Pitágoras, né? Mas a ideia é você pegar a medida desta hipotenusa aqui, deste lado maior do triângulo retângulo, elevar ao quadrado, e isso vai ser igual à medida deste lado ao quadrado, somado com a medida deste lado ao quadrado. É claro que existem alguns triângulos muito famosos que a gente chama de triângulos pitagóricos. Por exemplo, este cateto aqui mede 4, este cateto aqui mede 3 e este cateto aqui, essa hipotenusa, mede 5. Se você substituir esses valores aqui nesta fórmula, isso aqui vai ser satisfeito, quer dizer, essa igualdade vai ser verdadeira. Se você trocar aqui, por exemplo, 3, 4, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, e 9 mais 16 realmente vai dar 25. 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Este é um dos triângulos pitagóricos, é um dos triângulos mais famosos que nós temos, né? Mas não é o único, e também a gente vai trabalhar com triângulos que não são pitagóricos. Existem triângulos em que as medidas não são números inteiros, são números irracionais, como as raízes, né? Mas a gente vai ver tudo isso à medida que a gente for avançando no assunto, ok? Agora, neste desenho aqui, aqui está um ângulo, nós temos os catetos, aqui está um cateto, aqui está outro cateto, e eu coloquei um ângulo. Este ângulo não é o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus está aqui, é o ângulo reto. Este ângulo a gente chama de ângulo agudo, e eu chamei de alfa. Alfa é só para representar a medida desse ângulo agudo. A hipotenusa continua aqui sendo o maior lado deste triângulo. Quando eu coloco o ângulo alfa ali, agora nós temos o cateto oposto ao ângulo alfa. Repare que o cateto oposto está representado aqui como CO, significa cateto oposto, e nós temos o cateto adjacente. O cateto adjacente está representado por CA. O cateto adjacente é o cateto que está junto, que está adjacente ao ângulo alfa. Então, repare, eu vou colocar aqui no slide anterior, deixa eu apagar esses rabiscos que eu fiz. Repare que no slide anterior, não importa quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente, né?
Porque eu não tenho nenhum ângulo aqui indicado, não tenho nenhum ângulo agudo a considerar. Agora, quando eu desenho o ângulo agudo aqui, coloquei o ângulo alfa para deixar claro que é este ângulo que eu estou trabalhando, né? Vou representar aqui. Aí sim nós temos um cateto oposto, mas oposto a quem? Oposto ao ângulo alfa que eu estou considerando. E o cateto adjacente. Mas adjacente a quem? Adjacente ao ângulo ali que eu estou considerando. E dessa forma, nós temos as razões trigonométricas. Quem são as razões trigonométricas? Nós temos o seno, aqui está sen. Sen é a abreviação de seno. Seno do ângulo alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Temos o cosseno, que está abreviado por cos. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E nós temos a tangente. A tangente está abreviado aqui por TG. É a tangente do ângulo alfa. A tangente do ângulo alfa é o cateto oposto dividido por cateto adjacente. Isso aqui nunca vai mudar. Toda vez que alguém pedir para você calcular o seno de um ângulo, você vai pegar o cateto oposto a este ângulo e dividir pela hipotenusa do triângulo retângulo. Toda vez que alguém pedir para você calcular o cosseno de um ângulo, você vai pegar o cateto adjacente a este ângulo e dividir pela hipotenusa do triângulo. E toda vez que alguém pedir para você calcular a tangente de um ângulo, você vai pegar o cateto oposto a este ângulo e dividir pelo cateto adjacente a este ângulo. Ok? Eu falei rapidinho aqui, mas eu acho que se você for pausando o vídeo, fica mais claro e você vai entendendo a relação de cada uma dessas ideias aqui. Vamos fazer um exercício. Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Repare que o 5 representa um cateto e o 12 representa um cateto. Eg, como é que você sabe que o 5 não é hipotenusa e o 12 também não é hipotenusa? Ora, porque a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90. Eu não sei o valor da hipotenusa aqui, né? Eu vou colocar um x aqui para representar a hipotenusa. Eu não tenho ideia qual é o valor dessa hipotenusa, pelo menos não tenho ideia ainda, né? Mas com certeza o 5 é um cateto e o 12 é um outro cateto. Bom, você é capaz de calcular o seno do ângulo alfa, o cosseno do ângulo alfa e a tangente do ângulo alfa? Vamos lá, eu vou colocar aqui. O seno do ângulo alfa é o cateto oposto ao ângulo alfa dividido pela hipotenusa. Quem que é o cateto oposto ao ângulo alfa? O cateto oposto ao ângulo alfa é o 12. Então, olha só como é que vai ficar essa expressão. Vai ficar 12 dividido por x. Cosseno do ângulo alfa é cateto adjacente ao ângulo alfa dividido pela hipotenusa. Quem que é o cateto adjacente ao ângulo alfa? O cateto adjacente ao ângulo alfa é o 5. Então, vai ficar 5 dividido por x. O x é a hipotenusa, isso não vai mudar nunca. E quem é a tangente do ângulo alfa? A tangente do ângulo alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto é 12 e o cateto adjacente é 5. Vai ficar 12 quintos. Você reparou que a única resposta numérica que eu tenho é a tangente? Tangente de alfa é 12 quintos. E acabou. É a única resposta numérica que eu tenho. É a única resposta que você poderia marcar em um gabarito se ele tivesse perguntado para você. A tangente de alfa é 12 quintos. Bom, mas e se ele tivesse perguntado o valor de seno e se ele tivesse perguntado o valor de cosseno? Eu deixaria assim a resposta? Não, de jeito nenhum. Você não pode deixar assim a resposta. 12 sobre x não é uma resposta numérica. 5 sobre x
Não é uma resposta numérica. Você não pode deixar assim o valor de seno de alfa e não pode deixar assim o valor de cosseno de alfa. Então, como é que a gente termina a questão? Você precisa encontrar o valor desse x aqui. Para calcular a tangente, não é necessário encontrar o valor de x. Repare que nós calculamos a tangente aqui 12 dividido por 5. 12 quintos, acabou. Agora, para calcular o seno e o cosseno, nós precisamos do valor de x. Como é que nós vamos encontrar, então, o valor de x? Nós vamos usar o Teorema de Pitágoras. Vai aparecer aqui, então, o Teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. X ao quadrado, x é a hipotenusa, é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, e vai ficar 25 mais 144. Isso vai dar 169. Aí nós extraímos a raiz quadrada, e a raiz quadrada de 169 é exata. A raiz quadrada vai dar 13. Agora é só substituir aqui. Então, nós encontramos 12 sobre 13 para o valor do seno de alfa e encontramos 5 sobre 13 para o valor de cosseno de alfa. Você entendeu o problema? Quando você não tiver uma das medidas do triângulo retângulo, você usa o Teorema de Pitágoras. E aí sim você pode então finalizar o problema calculando o seno, o cosseno e a tangente. Agora, vamos supor que eu peça para você o seno de beta, o cosseno de beta e a tangente de beta. Agora nós mudamos o ângulo. Você consegue reparar que as fórmulas não mudaram, né? Continua sendo cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa e cateto oposto sobre cateto adjacente. As fórmulas continuam as mesmas. As relações matemáticas continuam as mesmas. Então, o que vai mudar, Egg? Ora, se eu mudei o ângulo, vai mudar o cateto oposto e vai mudar o cateto adjacente. Claro, porque se eu mudei o ângulo, muda o cateto oposto em relação a esse ângulo e muda o cateto adjacente em relação a esse ângulo. O cateto oposto agora em relação a beta é o 5. E o cateto adjacente em relação a beta agora é o 12. Você entendeu a lógica? Vai ficar 5 sobre x para o seno de beta e 12 sobre x para o cosseno de beta. A tangente de beta também vai mudar. A tangente de beta fica 5 sobre 12, porque o cateto oposto é 5 e o cateto adjacente é 12. Lembre-se que a hipotenusa não muda nunca. A hipotenusa sempre vai ser o lado oposto ao ângulo de 90. Então, nesse caso, a resposta vai ficar 5 sobre 13 para o valor de seno de beta e 12 sobre 13 para o valor de cosseno de beta.